Capítulo de número 9. E nesse capítulo 9 de Daniel, nós vamos olhar aquilo que começa simples, mas que complica. A oração de Daniel. Porque a oração de Daniel, ela é simples. Mas o problema é quando o Senhor responde à oração de Daniel. E quando o Senhor responde à oração de Daniel, desde o verso 20, você vai se deparar com aquilo que talvez seja a maior discussão da história da igreja sobre o que Daniel precisa entender e que o Senhor está respondendo para ele sobre 70 semanas de Daniel. Você já deve ter ouvido coisa assim. 70 semanas de Daniel, 7 anos, 3 anos e meio, o anticristo e tudo mais. Mas eu vou passar por aquilo que eu chamaria do essencial desse finalzinho, para não fazer com que esse sermão dure mais de 1h e 20 minutos. Daniel capítulo 9, porque ele vai nos falar sobre oração. E se Daniel vai falar sobre oração você sabe, já deve imaginar que não é um assunto novo. Na verdade, a oração ocupa um lugar na nossa vida que eu começo a ficar um pouco preocupado. Primeiro porque todo mundo tem problema com isso. Todo mundo aqui, eu tenho absoluta certeza, vai dizer: Rodrigo, eu precisava orar mais. Eu falei: eu também precisava orar mais. Mas, por um outro lado, a oração não é uma opção na vida do crente. Muito pelo contrário. A oração é um ato de resistência. E quando Jesus fala sobre isso, por exemplo, Jesus conta uma parábola ilustrando a oração. Isso lá no capítulo 18 de Lucas. Quando ele fala sobre oração, ele começa dizendo assim, eu quero contar para vocês ou dizer para vocês o quanto vocês precisam ser homens e mulheres de oração. E por que Jesus diz isso? Porque Jesus acabou de falar sobre as dificuldades de um momento de vida em que você e eu vivemos. Esse momento que nós vivemos entre a ascensão de Jesus subir aos céus, até a volta de Jesus. E Jesus falou que vai ser um tempo muito difícil. E um tempo muito difícil exige ações difíceis. E é por isso que Jesus diz, vocês vão ser oprimidos, vocês vão ser pressionados por todos os lados. Vocês vão sofrer perseguição, vocês serão marginalizados, vocês vão sofrer a tentação tamanha, que Jesus termina dizendo assim, eu me pergunto se vocês vão ter fé. Aliás, eu me pergunto se quando eu voltar, eu vou encontrar fé. Então, olha só. Jesus começa dizendo, vocês precisam orar, porque os tempos serão difíceis. E ele termina dizendo, e será que eu vou encontrar fé? E se Jesus diz, será que eu vou encontrar fé? É porque essa é uma parábola do capítulo 18 de Lucas, que nos fala sobre sobrevivência. Se nos fala sobre sobrevivência, nos fala que oração não é uma opção, é uma obrigação. Porque sem oração você vai cair, é só uma questão de tempo. Porque talvez agora você finge que não caiu, mas o teu coração já foi. É só um tempinho até onde você começa a falar e dizer, muito bacana tudo que eu vivi, eu agradeço demais, Rodrigo, mas assim, eu já estou em outro patamar. E a oração, então, quando eu começo a pensar sobre isso, eu começo a perceber que a oração nada mais é do que a presença de Deus ocupando a nossa alma. É o ser de Deus ocupando quem somos. Porque sem o ser de Deus ocupando quem somos, é a Babilônia que vai ocupar a nossa alma. E a Babilônia parece trazer muitos resultados, muito prazer. Parece te fazer ter muita satisfação. Mas no final a Babilônia arranca o seu chão e você cai diante do Senhor de joelhos, dizendo, Pai, tenha misericórdia de mim. E todos aqueles que foram ocupados pela Babilônia, o Senhor dirá, nunca te conheci. E eu estou dizendo isso para você porque o capítulo 9 é um capítulo que vai nos falar sobre a história de Daniel, que a gente já tem andado por tanto tempo. E a história de Daniel é uma história que você vai olhando e você não tem detalhes sobre as ações de Daniel, como você tem da parte do capítulo 7 até o final, que são os capítulos mais difíceis. E aqui é como se Daniel estivesse retornando à história e dizendo, vou contar um segredo para vocês. Sabe por que eu não caí diante da Babilônia e dos seus imperadores? É porque eu orava. Então aqui já está um outro tempo, ele está falando sobre Dario, filho de Xerxes. Mas o Daniel continua sendo o Daniel que você e eu conhecemos. Então vamos dar uma olhada nesse texto nessa noite, que eu vou tirar algumas coisas aqui, que eu tirei para mim, na verdade,
E eu espero que seja extremamente oportuno para você. Porque eu já te disse, primeiro, Daniel mostra um contexto em que ele vive, daí Daniel, ele começa a orar e aí o Senhor responde. Então, olha só, o verso 1 começa dizendo assim: Dario, filho de Xerxes, de origem meda, foi constituído governante no rei babilônio. Então, já passou algum tempo. Já passou praticamente 70 anos em que Daniel está na Babilônia, junto do povo exilado. E no primeiro ano do seu reinado, verso 2, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém ia durar 70 anos. A primeira coisa que eu quero que você veja aqui é aonde que Daniel vai, o que Daniel recorre, qual é o recurso que Daniel se entrega quando Daniel está angustiado. A primeira coisa que você já abre o texto e você vê o que Daniel está dizendo, é que quando ele se sente afundado pela Babilônia, quando ele começa a se sentir engasgado pela angústia da Babilônia, ele volta para a palavra. Ele se encontra com a palavra. Mas Daniel não apenas se encontra com a palavra, ele ouve a palavra. Ele ouve o que a palavra diz. Porque ele diz assim, eu olhei para a Escritura, eu abri em Jeremias e eu percebi que a profecia de Jeremias, quando ele diz assim, o exílio durará 70 anos, eu percebi que falta mais ou menos uns 2 anos para essa profecia concretizar. E a gente poder retornar para Jerusalém. Olha que coisa fascinante que a gente tem aqui. Fascinante, sabe por quê? Se você está um pouquinho familiarizado com Daniel, você vai ver que Daniel é esse cara que é um grande profeta. Um grande profeta com grandes profecias que a gente literalmente quase perde o cabelo para conseguir entender o que ele está dizendo. Então você está lidando com Daniel como grande profeta, um cara que tem um monte de visão. Então é um cara que interpreta visões, é um cara que é procurado, é um cara que Deus fala com ele, mas é um cara que estuda a Bíblia. É um cara que lê a palavra. E, aliás, mais do que ler, é um cara que, sendo um grande profeta, ele consulta outros profetas, como o profeta Jeremias. E parece bobagem isso daqui, mas você já começou a ouvir alguém e você falou assim, o que ele está dizendo? Quem é ele para dizer alguma coisa? Eu sei mais do que ele. Daniel é um cara que, mesmo sendo o segundo da Babilônia, mesmo tendo visões, sendo um grande profeta, é um cara que lê Jeremias e diz, o Senhor está falando ao meu coração. Só que mais do que isso, o que eu quero que você perceba aqui comigo, que para mim é simplesmente assustador, é que Daniel é um grande político. Ele é praticamente o primeiro-ministro de um dos maiores estados e impérios do seu tempo. Eu fico imaginando o que esse cara teve de trabalho, sendo o primeiro-ministro da Babilônia, passando por imperadores, e no meio de tanta correria, no meio de tanta coisa que talvez Daniel poderia ou teria que solucionar, Daniel ainda encontra um tempinho para estudar a palavra. Mas mais do que um tempinho para estudar a palavra, quando ele olha para essa profecia, o verso 3 diz que por isso, quando ele sabe, ele lê que 70 anos seria o tempo do exílio, ele se volta para o Senhor em orações, com súplicas, com jejum, em pano de saco e coberto de cinzas. O primeiro-ministro, um dos caras mais atarefados, é um cara que consegue gastar um tempinho com oração e um tempinho com palavra. O segundo maior homem do seu tempo consegue ter um tempinho para orar e ler a Bíblia. Ou como nós cantamos para as crianças, e talvez a gente precise recantar para a gente, leia a Bíblia e faça a oração. Esse é o grande segredo de Daniel. Rodrigo, você não está entendendo. Falta tempo. Falta tempo ou falta prioridade? Falta tempo ou falta prioridade na sua vida para você ser uma pessoa que busca ao Senhor em oração e lê a palavra? Porque o primeiro-ministro da Babilônia está dizendo assim, eu consigo. Se ele está dizendo eu consigo, eu começo a olhar que esse cara consegue muitas vezes. Não tem leão que faz com que ele deixe de fazer o que ele faz. Não tem reis, não tem decretos. Esse é um cara que olha para a gente e diz, se você não se firmar
na oração e na leitura da palavra, você vai cair. Porque homens e mulheres, por mais bem que sejam e bons que sejam, nunca devem se colocar acima da palavra. Por quê? Porque um homem e uma mulher podem mudar, pode passar por tanta coisa, por muita rotina, por coisas que vão te carregando ao longo da vida, mas nunca pode deixar de ser um homem ou uma mulher de oração. Então, quando eu olho para esses versos, eu percebo o quanto que Daniel se sustenta na oração. E mais do que isso, Daniel é um cara que enfrenta as lutas da Babilônia com a oração e a palavra. E aí eu te pergunto, como é que você está lutando as tuas lutas na Babilônia? É com oração e palavra? Porque o que passar disso é do maligno. Pode parecer muito bom, mas é só um final de semana numa casa grande com piscina. Não se engane. E Daniel é esse cara que faz mais do que isso. Aqui a gente tem uma coisa que você tem que se atentar muito ao que eu estou te falando. Porque Daniel está estudando Jeremias 25, verso 11 e 12. E aí, então, como eu já te disse, ele descobre que o exílio vai chegar ao fim. E sabe o que eu acho fantástico? E aqui você tem que sentar comigo e dizer assim, Rodrigo, eu já entendi, nós estamos numa igreja presbiteriana e como bons presbiterianos, a gente por muitas vezes tem uma boa teologia, mas a gente às vezes cruza os braços demais. Sabe por quê? Qual que é a resposta de Daniel quando ele olha que o exílio estava chegando ao fim? Ele poderia olhar e dizer assim, Rodrigo, fique tranquilo. Vamos fazer o seguinte, o exílio é 70 anos, Deus já orquestrou a história, Deus já organizou a história, está chegando no fim. Vamos só ficar tranquilo agora e relaxar nesse final de semana, como se ele fosse eterno. Mas o que Daniel faz? Daniel ora. Daniel ora, sabe por quê? Porque ele sabe que Deus falou, vai durar 70 anos. Mas ele sabe que não deve esperar os 70 anos de braço cruzado, ele tem que correr atrás. Existe uma responsabilidade na onde que Deus decreta coisas. E aqui que está o nosso grande problema. Porque quando a gente às vezes ouve, e a gente prega, a gente fala, a gente ensina tanta coisa sobre Deus e como Deus controla, mas não é porque Deus controla, que Deus conduz, que Deus faz, que Deus decreta, que você vai ficar olhando para mim como se estivesse passando tudo sem você fazer parte. Como se fosse não uma responsabilidade sua, olhar e dizer, eu sou um meio para Deus fazer o que tem que fazer. Deus decretou 70 anos, mas Daniel olha para si e eu vou ser um instrumento no final desses 70 anos. Sem imaginar que ele já era um instrumento desde o começo desse exílio. E aonde que a gente chega? A gente, por muitas vezes, começa a transformar a nossa teologia numa omissão. Numa omissão, num relaxamento, num descuido. Não, Deus está comigo. E você está com Ele? Não, Deus é fiel à sua aliança. Mas você tem sido fiel à aliança? Não se engane. O que Deus decreta, no que se trata a nossa forma de enxergar a salvação, não te isenta de ser alguém que vai vestir a camisa e ir para cima. Não te isenta de você ser uma pessoa que vai chegar no final da sua história e vai chegar, Senhor, eu te agradeço porque, olha, eu pertenci a tudo isso, o Senhor vai falar, quem é você? Não, mas o Senhor colocou lá... A gente acabou de ver na escola dominical, uma vez salvo hoje, salvo amanhã, mas existe a experiência dessa salvação dia após dia. Não é uma vacina que você toma e esquece. São várias doses todo dia que você tem que tomar. E aí você começa a olhar e olha só como Daniel é bom, porque ele diz, eu olhei a palavra e a palavra começou a moldar o meu coração e eu senti o desejo de orar. Rodrigo, por que a gente geralmente não ora? Porque a palavra não fala ao nosso coração. Por que não fala ao nosso coração? Porque a gente não se debruça nesse livro como a gente deveria debruçar. Porque quando Daniel olha, 70 anos está chegando no final. Deus, eu vou orar por esse finalzinho. Eu vou orar por esse finalzinho. Sabe por quê? Porque eu aprendi que, às vezes a gente não recebe porque a gente pede mal. E uma coisa que eu tenho buscado sempre nas minhas orações é pedir o que Deus promete. Porque quando você ora o que Deus promete, Deus faz. Quando você pega aquilo que Deus coloca para você, eu vou ilustrar isso de uma maneira bem século XVIII, século XIX, porque foi Charles Spurgeon, um pastor batista, que disse isso. Ele diz assim, as orações são como um pombo-correio. Deus prepara o pombo e diz, está aqui,
no meu coração o que eu quero. Aí Deus lança o pombo-correio para a gente recebe a mensagem do pombo-correio e o pombo-correio volta para Deus. E aí o Senhor está com a sua promessa no seu coração, agora nós estamos com a promessa no coração e a gente começa a viver essa interação entre nós e Deus. E eu gosto tanto quando o Tiago fala sobre oração, porque ele diz, vocês não recebem, a oração de vocês não são respondidas porque vocês pedem mal. E aí se eu tivesse aí, eu ia dizer, Rodrigo, como a gente pede mal? Tiago continua, vocês pedem para os prazeres de vocês. Vocês não estão pedindo para a glória de Deus. Vocês são rasos. Vocês só pensam no aqui e no agora. Mas e as orações profundas que envolvem o Senhor? Falta 2 anos e Daniel ainda ora. E eu fiquei me perguntando, Daniel, por que você está orando? Porque o Senhor estava pronto. Mas os israelitas ainda não. E você vai perceber uma coisa, e aqui também eu vou ter que pegar no seu pé. Pegar no nosso. Eu peguei no meu pé essa semana ao longo disso, então eu estou só compartilhando com você. Tem uma coisinha aqui, que parece que foi abolido das nossas presbiterianas. E eu já imagino que você já sabe o que é. O que diz aí no verso 3? Dá uma olhada aí e me diga, Rodrigo, isso aqui foi abolido. Rodrigo, faz tanto tempo que eu não sei fazer isso daqui, mas faz tanto tempo que eu não faço. Rodrigo, eu só sei fazer isso daqui quando o instrutor, meu Deus, subiu o nome da pessoa que cuida da nossa alimentação. Quando o nutricionista diz, aí então eu faço. Cara, isso daqui vamos ser sinceros, é uma vergonha para a gente. Uma vez eu vi um pastor presbiteriano da nossa denominação dizendo que jejum era errado. Falei, se o jejum é errado, então eu vou ter que arrancar o capítulo 6 de Mateus, porque Jesus falou que existem 3 coisas que fazem parte da nossa vida cristã. Caridade, generosidade, oração e jejum. Falei, então o Senhor está seguindo um outro Jesus aí que eu não estou entendendo quem é. Mas o que é o jejum? Porque talvez você fale assim, eu vou fazer um jejumzinho de chocolate. Vou fazer um jejum de refrigerante. Eu não tenho problema com isso, eu não vou entrar nesses méritos agora do que como é, porque a gente vai determinando horário e tanta coisa assim, mas eu quero te dizer uma coisa. Jejum significa pressa. Jejum significa fome de Deus. Deixa eu tentar ilustrar isso. Quando você e eu comemos o pão da terra, talvez você não saiba disso, mas Paulo diz assim, quando você comer ou beber, come e beba para a glória de Deus. Ele está dizendo o quê? Tudo na nossa vida é uma espécie de uma adoração a Deus. E o pão que a gente come, o pão dessa terra, é como se fosse um símbolo do pão do céu. Por isso que o Senhor faz chover maná, porque ele está dizendo, vocês precisam disso, mas não se esqueçam do porquê vocês têm isso, é porque vocês precisam do pão do céu. Geralmente, é por isso que a gente ora, se é que a gente ainda ora, antes de comer. Deus, obrigado por esse pão, porque da mesma forma que esse pão me alimenta, que o teu Espírito Santo alimente quem eu sou. Por isso que a gente ora. E aí, quando a gente pensa em jejum, o jejum ele tem a ver com algo relacionado assim, Pai, eu estou com pressa, é desesperador, falta 2 anos. Senhor, eu não quero pão físico, eu quero me debruçar nessa busca, como é que eu digo? Essa busca intensa sobre quem o Senhor é. Jejum é isso, é essa coisa do Deus, eu tenho fome do Senhor, eu tenho sede do Senhor, eu não quero símbolo, tirem os pratos da minha mesa, tira o brigadeiro, tira a torta de morango, porque eu quero o Senhor, eu não quero isso. Eu tenho tanta fome que eu quero gastar esse tempo lendo a Bíblia e orando. Isso é jejum, só isso. Mas o nosso problema é que a gente às vezes está tão acostumado com o pão da terra que a gente não tem mais fome do pão do céu. A gente já não tem fome. E aí você sabe que eu estava pensando que muitas vezes nos derruba? Não é o veneno. Às vezes o que nos derruba é a torta de morango. É aquilo que é bom. Porque a gente começa a viver tanto por aquilo e aquilo começa a encher tanto o nosso coração que eu te pergunto, que nível de fome você entrou aqui hoje, 7 horas? Que nível de fome dessa palavra dizer assim, caramba,
Hoje é o capítulo 9, esse é o sonho de todo pastor. Uma pessoa que segue certinho, que aliás não era para ser o 9, era para ser o 8. E se você já percebeu isso, eu já ficaria imensamente feliz. Mas eu pulei o 8 porque ele só ia repetir o 7. Mas o quanto que você entra aqui e você fala assim, Deus, olha, se eu não comer aqui hoje eu vou morrer. Não lá atrás. Mas desse momento, de cada ato do culto, do hino, da leitura, das músicas, das canções, de tudo isso. O quanto que a gente entra faminto disso daqui. Porque Daniel é um cara que só conseguiu sobreviver à Babilônia porque ele era faminto por Deus. Ele só conseguiu fechar a boca do leão porque ele era faminto. Ele só não se dobrou diante das prostituições do seu tempo, ritualísticas, idólatras, porque ele tinha fome de Deus. Você sabe o que vai matar uma igreja? O que pode matar a nossa igreja é nós não termos mais fome de Deus. Não temos mais fome alguma de Deus. E aí ele ora. Eu vou passar rápido na oração, porque a oração de Daniel ela é necessária, mas a gente gastaria muito tempo vendo cada vírgula. Mas eu quero que você perceba 3 coisas aqui nessa oração de Daniel. Primeiro, que Daniel é esse cara que ele tem fome, ele busca, ele ora, porque ele reconhece quem ele é. Mas não apenas reconhece quem ele é, mas ele reconhece quem Deus é. E é aqui que começa a morar o nosso problema, porque geralmente a gente perdeu de vista quem é o Deus que nós servimos. Não, Rodrigo, mas eu acredito ainda no Deus que nós servimos. Você pode até acreditar, mas você não tem reverência nenhuma. Você não tem reverência nenhuma a esse Deus. Você trata esse Deus como se fosse qualquer coisa. Sem contar que nós perdemos a nossa vista de quem é esse Deus, porque nós perdemos de vista quem nós somos. Então, quero que só você veja 3 coisas aqui, que eu também sempre tento usar nas minhas orações, e pode ser que te ajude também a te encorajar a experimentar nas tuas orações. Primeiro, Daniel começa adorando. Uma oração boa, vou assim dizer, é uma oração que começa adorando a Deus. Não começa a Deus, tenho isso. Respira. Orei ao Senhor, ao meu Deus, e confessei. Verso 4. Ó Senhor, Deus grande e temível, que mantém a sua aliança de amor com todos aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Deus grande e temível. Eu exalto ao Senhor, Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Antes do vir e de todas as coisas que Jesus coloca, ele começa lembrando do céu, lembrando do tamanho de Deus, da grandeza de Deus. E sem contar que o Senhor é referido aqui por Daniel como o Deus da aliança. Esse Deus que tem caminhado com o seu povo, esse Deus que ama o seu povo, esse Deus que entrou numa aliança e não abre mão dessa aliança. Então a primeira coisa é que uma boa forma de você começar a orar é começar adorando a Deus. E vamos ser sinceros, é difícil adorar a Deus em oração. É muito difícil. Começa a fazer esse teste. Fala assim, vou fazer um reloginho de oração. 1 minuto só adorando a Deus. Falta até palavra. Não porque falta, porque você nem lembra. Ah, Deus, Senhor é bom. Não, bom é bom, tá bom. Mas e o grande e o temível? E esse Deus glorioso? E esse Deus assentado no trono? E esse Deus que tem um trono cheio de fogo, conforme a gente tem olhado em Zacarias ao longo das reuniões de oração? E esse Deus que é temível? Esse Deus que você não chega de qualquer jeito? Talvez a gente tenha que fazer com que isso ressurja. Mas se ele começa também adorando, ele começa também se reconhecendo. Olha o verso 5. Nós temos pecado e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes. E nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes e aos nossos antepassados e a todo o povo dessa terra. Daniel ainda está no exílio, como eu acabei de te dizer, e ele começa dizendo assim, eu reconheço, mas não apenas eu me reconheço, mas eu também reconheço o que nós estamos fazendo. E ele usa 6 expressões para dizer, temos pecado, somos culpados, ímpios, rebeldes, nos afastamos dos teus mandamentos, das tuas leis, não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, aos reis, aos líderes, nossos antepassados e todo o povo.
Deus, não sobrou 1 centímetro sequer da nossa existência, do teu povo, que não pecou contra o Senhor. E mais do que isso, Deus, se nós estamos aqui sofrendo no exílio, é culpa nossa. Não é culpa do Senhor, porque o Senhor é temível. E o Senhor falou, me obedeçam e comerão do melhor dessa terra. Me desobedeçam e andem por todos os caminhos contrários à vida. Vocês vão experimentar o que é não ter vida. Verso 7, Senhor, Tu és justo e hoje estamos envergonhados. Sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém, de todo Israel, tanto os que estão perto como os que estão distantes, em todas as terras pelas quais nos espalhaste, por causa da nossa infidelidade para contigo. Ó Senhor, nós e os nossos reis, nossos líderes, nossos antepassados estamos envergonhados por termos pecado contra Ti. Sabe o que é pior do que você experimentar um exílio babilônico? É você não aprender com ele. Daniel está orando porque Daniel está vendo que o Senhor está pronto para terminar o exílio. Mas ele olha para o povo e diz, esse povo ainda não está pronto. A Babilônia ainda não saiu de dentro desse povo. Ó Senhor, nós reconhecemos quem somos. E ele termina com um apelo, uma divisãozinha de 3 pontos da oração de Daniel. Olha o verso 9. Ó Senhor nosso Deus, é misericordioso e perdoador. É tipo você vai conquistar alguém que você quer alguma coisa. A gente fez tudo errado, mas o Senhor é tão bom, o Senhor é perdoador, o Senhor é misericordioso. Apesar de termos sido rebeldes, verso 10, não demos ouvido, Senhor nosso Deus, nem obedecemos às leis que nos deste por meio dos teus servos, os profetas. Todo Israel tem transgredido a tua lei e se desviou, recusando-se a te ouvir. Por isso as maldições e as pragas escritas na lei de Moisés, servo de Deus, têm sido derramadas sobre nós, porque temos pecado contra ti. Tu tens cumprido as palavras faladas contra nós e contra os nossos governantes, trazendo-nos grande desgraça. Debaixo de todo o céu, jamais se fez algo como o que foi feito a Jerusalém. Assim, como está escrito na lei de Moisés, toda essa desgraça nos atingiu e ainda assim não temos buscado o favor do Senhor, do nosso Deus, afastando-nos de nossas maldades e obedecendo a tua verdade. Sabe por que quando eu começo dizendo assim, a gente tem que se apegar à oração de uma maneira de verdade agora? Porque senão a gente vai cair. Sabe por que eu te digo isso? Porque é muito difícil levantar alguém que já caiu. Muito difícil. Nem 70 anos, não tem exílio, não tem Nabucodonosor que faça com que gente que cai levante, porque quando cai para se lascar completamente. Verso 14. O Senhor não hesitou em trazer desgraça sobre nós, pois o Senhor, o nosso Deus, é justo em tudo que faz. Ainda assim, nós não o temos ouvido, ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo do Egito com a mão poderosa e que fizeste para ti um nome que permanece até hoje. Nós temos pecado e somos culpados. Eu olho para esses versos e eu fico, Daniel, já entendi. Eu já entendi que você está se reconhecendo e reconhecendo. Mas às vezes me causa uma certa... Poxa, Daniel, já foi. Porque às vezes eu me sinto tão pouco pecador. E eu sei que esse também é um outro problema nosso. E quanto menos pecador você se sentir, menos você conhece quem Deus é. Porque menos você sente necessidade de orar. Menos você sente necessidade de buscar. E o Daniel continua, agora, Senhor, verso 16, conforme todos os teus feitos, afasta de Jerusalém, da tua cidade, do teu santo monte, a tua ira, a tua indignação, os nossos pecados e as iniquidades de nossos antepassados fizeram de Jerusalém e do teu povo motivo de zombaria para todos os que nos rodeiam.
Ouve, nosso Deus, as orações e as súplicas do teu servo. Por amor de ti, Senhor, olha com bondade para o teu santuário abandonado. Inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve, abre os teus olhos, e vê a desolação da cidade que leva o teu nome. Não te fazemos pedidos por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. E ele termina com um poema lindo. Senhor, ouve. Senhor, perdoa. Senhor, vê e age. Por amor de ti, meu Deus, não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. Você quer ver uma boa oração? Comece a orar, vendo o quanto que o nome do Senhor é envergonhado por causa de cada um de nós. Senhor, o que eu estou fazendo? Olha para a minha vida, o teu nome está sendo envergonhado por aqueles que estão ao redor. Deus, tenha misericórdia. Deus, o Senhor não está vendo os teus filhos afastados da tua casa, perdidos dentro desse relacionamento com o mundo. Deus, eles estão sendo motivo de chacota. O Senhor está sendo menosprezado pela Babilônia porque os teus não se andam, não se relacionam contigo, Deus. O Senhor não está vendo. Olha que motivo bom de oração. O Senhor não está vendo que o Senhor está sendo envergonhado por causa da tua igreja. Essa é a minha oração. O Senhor não está percebendo que a tua igreja está envergonhando o teu nome? Um povo desrasgado, um povo que se perdeu nessa caminhada, um povo que vive por si só, um povo que não tem o Senhor como prioridade, um povo que só está quando tem um pedacinho na agenda branco para estar nas coisas do Senhor. O Senhor está sendo envergonhado, Deus. O Senhor está passando vergonha com a tua igreja. E não tem exílio não, ó Pai, que vai fazer com que a tua igreja acorde. Porque a pandemia veio para tentar fazer alguma coisa, mas não fez nada. A gente desperdiçou. Tanto faz, tanto fez. Igreja online, só online. Ah, meu Deus, restaura o teu povo. Restaura o teu povo, Deus, da indiferença. Restaura o teu povo, ó Pai, da vergonha que o Senhor faz a gente passar. Daniel olha e diz, eu estou corado de vergonha. Eu estou corado de vergonha pelo que a tua igreja está fazendo. E aí Daniel então está só orando em cima do que Deus faria, nas promessas de Deus. E quando ele começa essa oração, ele só vê tudo isso por quê? Porque ele começou lendo a palavra. A partir do momento em que ele começou a ler a palavra, Daniel percebeu que oração tem que ser feita naquilo que a palavra promete. Se o Senhor prometeu uma igreja que quebra e destrói as portas do inferno, e as portas estão sendo resistentes, não é porque o Senhor falhou, é porque a tua igreja é fraca demais. E a outra coisa que eu quero que você veja é que a oração de Daniel é centrada na glória de Deus, do começo ao final. Ele nunca fala, Deus, abençoa o teu povo porque a gente quer trocar o carro, porque a gente quer ter uma vida melhor. Deus, melhora a nossa condição financeira para a gente ter um alívio. Isso aqui é tão bobagem, comparado com as blasfêmias que a gente faz. Ele ora para dizer, Deus, a tua glória está em jogo. Nos traga de volta. E Deus responde. E aí vem um alívio para a gente nesse momento. Só que mais ou menos, porque Deus respondeu e seria melhor não ter respondido, porque aí entra no maior dilema de todos os tempos da história da igreja. E eu já quero que você perceba uma coisa aqui. Se Deus responde, é porque Deus ouviu. E você sabe que às vezes eu tenho que ser lembrado disso? Na verdade, todas as vezes eu tenho que ser lembrado disso. Eu quase nunca me lembro que Deus está ouvindo a minha oração. E que Deus está ouvindo a tua oração. E não é uma coisa assim, Rodrigo, eu deixei agendado para ouvir a oração que você fez domingo, lá na terça. Não é assim que rola. Deus ouve a nossa oração agora. Deus está ouvindo a oração do teu coração nesse momento. Olha que coisa encorajadora. Agora o problema é quando Deus responde, mais ou menos. Olha o verso 20. Enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, o meu povo, e fazendo o meu pedido ao Senhor, ao meu Deus, em favor do seu santo monte, enquanto eu ainda estava em oração. Você está vendo que ele está enfatizando? Sabe por quê? Porque o Senhor sempre está respondendo a oração.
Às vezes não é no tempo que você quer, nem na circunstância que você quer, nem a resposta que você quer. Mas não se iluda, é o que você quer. Deus sempre está respondendo a oração tua, segundo a vontade dele. Mas não há nenhuma oração nessa noite que você fala assim, Deus está respondendo. Não, ele está. É você que está tentando, ou você está esperando uma coisa diferente. E ele diz, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio a mim, voando. Um homem começa a voar, você já fala, eita, meu Deus do céu. Rapidamente para onde eu estava, a hora do sacrifício da tarde. Só uma pausa. É duro, eu não consigo ser mais prático, porque eu sou muito enroscado quando eu olho para essas coisas. Cara, primeiro, o Gabriel teve que vir para revelar o que Daniel vai ser revelado agora. Se Gabriel teve que vir, é porque o negócio é difícil. Então, graças a Deus, porque, Senhor, a gente reconhece que é difícil. Mas a segunda coisa que eu quero que você veja aqui é o que Daniel diz. Qual é o momento em que Gabriel vai ali ajudar ele com essa visão? O finalzinho do verso 21. A hora do sacrifício da tarde. Por que eu tenho que parar e te dizer isso daqui? Daniel faz 70 anos que está no exílio. E o relógio dele funciona ainda pela maneira litúrgica de Israel. Ele está na Babilônia. Ele está sofrendo todas as tensões que a gente já viu até aqui. Mas o relógio dele funciona a partir daquilo que é o calendário de Deus. Não é pelo calendário da cultura. Não é pelo relógio dos homens. Por isso que mesmo depois de 70 anos, ele ainda diz, o Gabriel apareceu na hora do sacrifício da tarde. Eita, que como a gente tem um relógio aí que quase não cabe as coisas de Deus, hein? Mesmo depois de 70 anos, o Daniel ainda olha, esse horário eu costumava estar no culto. Eita caramba, aliás, olha o que vem na minha cabeça, hein? Rapaz, será que só sou eu que às vezes, quando eu não estou aqui no domingo, eu estou em qualquer outra coisa, eu fico, eita Deus, ele está começando o culto agora. Eu acho que só pastor faz isso, cara. Só pastor tem... Pô, 5h30 era para eu estar na escola dominical agora. Sabe que está dando certo? Sabe que o pessoal ligou a câmera? Sabe que o computador está indo, o áudio lá dentro para gravar? Pô, sabe que a pregação da lei, a liturgia, como é que foi? Olha, era para eu estar lá agora. Tempo bom, hein? Tempo bom que a gente olhava e dizia assim, olha, não estou lá, mas meu coração está lá. Olha o verso 23. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe porque você é muito amado. Agora eu quero que você pare mais uma vez aqui. Eu já estou chegando no final. Imagina que coisa boa. O Senhor olhar e aparecer para você e dizer, Rodrigo, eu estou vindo aqui responder a tua oração, a tua angústia, porque você é muito amado. Você é amado. Porque você não se debruça na Babilônia. Você não cai na Babilônia. Você sente a tensão, você chora, você clama, mas você continua indo. Porque a Babilônia não é um fator, e a cultura, e o sistema da Babilônia, o teu Google Agenda, tem tempo para mim ainda. Então você é muito amado. E aí ele vai dar esse texto aqui que eu não vou ler para você, tá? Não vou ler para você. Ele vai falar sobre 70 semanas. Ele vai falar, olha, lá quando tiver sido dado essas 7 semanas, vai acabar a transgressão, vai dar fim ao pecado, vai expiar as culpas, vai trazer a justiça eterna, para cumprir a visão, a profecia, para ungir o Santíssimo. Assim, é um negócio sinistro que talvez seria melhor eu mostrar em slides. Mas como aqui é pregação raiz, então, eu quero só fazer uma simples pergunta para você, e eu tenho quase certeza que você vai me ajudar a responder isso daqui. Se ele está falando sobre cessar transgressão, se ele está falando sobre dar fim aos pecados, se ele está falando sobre expiar a iniquidade, se ele está falando sobre trazer a justiça eterna, se ele está falando sobre selar a visão e a profecia, ele está falando de quem? Amém. Pronto, é isso que você precisa saber. O que essa visão vai dar para Daniel, e que é discutido muito pela igreja, é que ele está falando, eu estou aqui para te dizer a chegada do Messias, e é isso que você tem que saber.
Tá, Rodrigo, e o que é que eu e você temos que saber nessa noite, nessa parte final? É que quando você tem a ousadia de orar, você pode ter certeza que a resposta de Deus vai ser muito maior do que uma simples saída do exílio. Porque o Daniel está orando pelo quê? Senhor, só nos tire do exílio, mas tira o teu povo convertido desse exílio. E o Senhor está dizendo o quê? Vai acontecer. Mas isso aqui é pequeno, ó. Olha lá para frente, vai lá para uns 490 anos para frente, que vai nascer alguém que não vai apenas tirar do exílio geográfico, vai tirar o exílio do nosso coração. O Senhor está respondendo a oração de Daniel muito além do que ele tinha pedido. E é por isso que às vezes você olha e diz, Deus não respondeu a minha oração. Respondeu sim. É porque Ele fez muito mais do que você está esperando, ou do que você esperava, ou da tua expectativa. Porque Ele sempre responde às nossas orações muito além do que a gente pode esperar. E envolvendo muito mais gente do que você pode imaginar. E por que a gente não ora? Porque a gente perdeu o capítulo 9 de Daniel do nosso olhar. E aí eu te pergunto, esse capítulo 9 de Daniel fala sobre o quê? Para mim fala sobre uma única coisa. O que está ocupando a nossa alma nesse momento? O que está ocupando aí o teu coração nesse momento? É a agenda da Babilônia? Ou é a agenda do Senhor? A agenda da Babilônia, às vezes ela enche o nosso olho. Ela enche o nosso olhar. Não, só mais uma coisinha aqui para conseguir mais uma coisinha. E assim a gente vai. E a agenda do Senhor é uma agenda que às vezes olha para tudo e diz isso e diz, se coloque no seu lugar. Você está ganhando o mundo inteiro e perdendo a tua alma. Você está ganhando o mundo inteiro e perdendo o teu lar, a tua família. Se coloque no teu lugar e eu te pergunto, o que está alimentando a tua alma nessa noite? Rodrigo, eu não sei o que está alimentando a minha alma nessa noite. Então deixa eu te perguntar, quanto tempo você gasta lendo esse livro e orando? Está aí a tua resposta. O que está ocupando a tua alma? Então eu te pergunto, é a presença de Deus e as suas promessas que estão aqui, ó, vibrando no teu coração? Ou é a Babilônia e as suas falsificações? Que parece muito, mas que no final só cria um grande vazio dentro do teu coração. Por isso que quando eu olho e abro a minha Bíblia com você em Daniel 9, a primeira coisa que eu vejo é um texto muito forte. Porque é um texto que vem, mas é um texto que nos fala sobre recomeço. Porque não existe recomeço sem reconhecimento e confissão. E nós somos uma igreja, na verdade, todas as igrejas, quase, falam sobre reconhecimento e confissão. A gente reconheceu várias coisas aqui ao longo desse culto. A gente confessou várias coisas aqui ao longo desse culto. Mas a grande questão é, o que nós cantamos, o que nós falamos, o que nós ouvimos, o que nós sentimos, de onde está vindo isso? Está vindo de uma oração desesperadora como essa de Daniel? Ou eu vou ser mais simples, ou pelo menos vou tentar. Você está desesperado nessa noite? Porque eu estou desesperado nessa noite por quem eu estou sendo. Mas muito desesperado. Por quem eu sou e por quem somos. E eu acho que Daniel capítulo 9 é um capítulo que diz, se você nessa noite, você está tremendo por dentro, você está desesperado, porque você está achando que a coisa vai dar muito ruim, esse é um capítulo que diz assim, começa a orar. Comece a orar, mas comece a orar muito, para que Deus quebre cada um de nós, nos dando o reconhecimento de quem somos, para aí então confessarmos aquilo que precisa ser confessado. E aí eu volto com o que Jesus começou com a gente lá no começo, lá no início. Vou contar uma parábola para vocês não desanimarem de orar e orarem sempre. E aí Jesus conta aquela parábola. Tinha um juiz, onde uma viúva totalmente dependente deste juiz batia na porta e dizia, não vou ouvir, não quero ouvir.
Não me interessa o teu caso. E a viúva batia e batia. E esse juiz chega num momento, ele diz, eu estou cansado. Eu cansei dessa viúva batendo na porta. Ele diz, o que você quer? Eu te atendo. E aí ele atende o caso da viúva. Jesus vira para a gente e diz assim, se um juiz mau responde à súplica de uma viúva que não tem nada a oferecer, você acha que Deus, você tem que ficar batendo na porta? Insistindo? Muito pelo contrário. Deus está pronto para ouvir a tua oração. Eu vou além. Deus está ansioso por ouvir a tua oração. Mas aí a grande pergunta é, e quando chegar lá no fim, será que ele vai encontrar fé? Ou, quando chegar lá no fim, será que ele vai encontrar uma igreja orando? E nós estamos aqui, Pai, em oração a Ti. Nós reconhecemos, pequeno, quem somos, mas ainda reconhecemos. Deus, esse talvez seria um momento onde a gente deveria corar de vergonha. Mas a gente não fica vermelho porque a gente não se reconhece mais. Ou o nosso reconhecimento logo é tão deixado de lado porque a gente não se compara com a tua glória, a gente se compara com aqueles que são piores que nós. Essa é a grande saída. E é por isso que grande parte de nós são tão pequenos de fé. Mas nessa noite, ó Pai, nesse silêncio absoluto, no meio de tudo isso, Deus, é tão difícil de crer que o Senhor está ouvindo agora a nossa voz. É tão difícil de entender, ó Pai, que o Senhor tem ouvido, está atento e ansioso para ouvir a nossa oração, ó Deus, e que desperdício. Porque nós temos um Deus pronto a ouvir a nossa oração, nós temos um Deus disposto a atender a nossa oração, nós temos inúmeras demandas para colocar diante do Senhor, mas a Babilônia tira o nosso tempo. Que grande ironia, Deus! Que grande ironia! É por isso que muitos de nós estão mortos e cansados. Não é porque o Senhor é indiferente, é porque nós não aprendemos a nos debruçar na Tua palavra e na oração. Preferimos um final de semana, que é importante, mas é só um final de semana. E a Tua palavra nos lembra a todo momento que o Senhor tem preparado lares para nós, para que a gente possa se sentir em casa, ocupados por quem o Senhor é. Então, ó Pai, perdoe o nosso pecado. Nós, de alguma maneira, reconhecemos, mas nós te pedimos que o Teu Espírito Santo, nessa noite, se achegue e se manifeste de uma maneira tão profunda, mas tão profunda, que possa haver verdadeiras conversões a partir dessa noite. Não só aqui, mas naqueles que estão nos nossos pensamentos, naqueles que estão tirando a nossa paz, naqueles que estão nos cansando, naqueles que nos fazem ter uma oração como a de Daniel, porque se perderam ao longo desse caminho. Então nós te pedimos, ó Deus, crendo que o Senhor tem ouvido a nossa oração e que responderá, às vezes como a gente quer, às vezes aparentemente não, mas o Senhor responderá. Que o Senhor visite cada lar nessa noite, cada pessoa nessa noite, cada um daqueles, ó Pai, que se sentem distantes de Ti, mas que não voltam. E aqueles que estão distantes não sentem falta de Ti. Porque se Daniel aguardava, ó Pai, um quebrantamento, nós oramos em cima da oração de que o Teu Espírito Santo já está sobre a Tua igreja. E é Teu Espírito Santo que age, que trabalha e que faz toda essa ação no nosso coração. Então, ó Pai, que a partir desse momento, a Tua igreja, essa igreja, seja uma igreja inundada pelo Teu Espírito Santo. Mesmo reconhecendo e falhando, porque aprendemos que às vezes o Espírito Santo é barulhento, mas que o Teu Espírito Santo nessa noite, nesse silêncio, comece a mudar corações para uma nova jornada e para um grande recomeço. Assim nós oramos, Jesus. No nome santo de Jesus.
Amém, Deus. Amém. Amém.